Ok. Então, hoje é dia 8 de abril, estamos próximos da Páscoa 2020. Estamos ainda numa época de confinamento, a gente não pode sair devido ao vírus, e um dia a gente vai ver esse vídeo aqui para trás, vai lembrar de tudo que a gente passou junto, né? Que as coisas vão mudar. Então, vão fazer oração, vão pedir a Deus para estar nos dando o entendimento da palavra, tá bom? Pai eterno, louvamos o teu nome, pedimos ao Pai pela tua misericórdia para o povo em Nova York, na Itália, na Espanha, nos lugares onde estão sendo afetados de uma forma tão violenta, Pai. Pedimos que o Senhor conforte as famílias e que dê a visão, a solução, a tua direção, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, abrindo a nossa mente, dando a nós a revelação da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Na última vez nós estamos falando de Efésios no capítulo 3, e no Efésios 3,19 fala que o amor de Cristo que excede todo conhecimento, que seja para nós, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Esse ponto em que esse amor de Cristo excede todo entendimento, eu acho que vale a pena nós entrarmos assim um pouquinho mais em detalhe. Deixa eu admitir mais duas meninas aqui. Porque esse amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, o que ele fez na cruz por nós, é uma coisa que é muito difícil a gente grasp, é muito difícil a gente realmente reter tudo o que é, né? Então, eu queria voltar com vocês na descrição de Lucas na crucificação de Cristo, um pouquinho antes, né, da crucificação. Então, em Lucas 23, e depois a gente vai ler Isaías 53, tá? Vou ter que botar um óculos que eu já não estou enxergando. Vamos conversar no... Bom, vamos ler aqui a partir de Pilatos, né? Eu vejo 23:13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes. O Herodes, a gente tem que lembrar, ele era rei de Israel, mas ele era um rei, ele não era da linha real, na verdade. Ele era, vamos dizer, político, uma posição mais política, e ele foi aclamado rei pelos romanos, né? Então, ele era um usurpador, ele não era uma pessoa que tinha o direito de ser rei, porque ele não era de linhagem real. Mas como na época também as tribos de Israel estavam bem desorganizadas, então era difícil para eles, se bem que eles sabiam quem era da família de Davi, tá? Bom, então nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós, mandou Jesus de volta para ele. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu castigarei e depois soltarei. Essa era a intenção de Pilatos. Tá? Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa, esse período de festa da Páscoa. Bom, no versículo 18. Uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Falou pela segunda vez, né? Mas eles continuaram gritando: crucifica, crucifica. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles.
Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e o colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ok, vamos parar aqui um pouquinho, tá? E vamos entrar em Isaías 53. Isaías foi escrito quase 700 anos antes de Cristo. Vocês imaginam, o Brasil tem 500 anos, né? Então, imagina quanto tempo é 700 anos, certo? E, então, quando foi feita essa profecia, eles tinham parte do que viria a acontecer. Mas, depois que nós lemos a descrição, nós vamos reconhecer muitos detalhes. Tem algumas pessoas, alguns scholars, os estudiosos falam que tem 30 profecias nesse texto em que Jesus cumpriu, tá? Então, você pode ou anotar, grifar embaixo, né? Conforme o texto de Lucas e outros também, tá? Mas vocês vão ver como a descrição do sofrimento de Cristo, aqui não está falando do Cristo, está falando do Messias sofredor, né? Do servo sofredor. Então, essa descrição, a gente vai ver Cristo cumprindo cada detalhe da profecia. E isso prova, assim, que seria impossível qualquer outra pessoa cumprir com tanto detalhe, tá? Então, vamos começar com o Isaías um pouquinho antes, tá? Que é o 52:13. Então, o profeta Isaías está falando, vejam, está falando conforme a palavra de Deus, né? Vejam, meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Ok, vamos parar aqui um pouquinho. Numa das torturas que os romanos faziam, eles cobriam o rosto da pessoa e batiam com pau, com soco no rosto da pessoa. Eles faziam isso para machucar mais, além de dar muito medo, né? Porque se você está vendo alguém vindo para você, você consegue ter uma reação para se defender. Mas eles ficavam gritando para ele não saber de onde vinha a agressão, né? E cobriam o rosto. Então, com isso, feria totalmente o rosto. Então, quando Jesus passou por essa tortura de
ser espancado no rosto, né? Dá bem para ver que esse versículo aqui foi cumprido, né? Que ele foi desfigurado, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Uma das coisas que eles falam sobre esse texto é que quando eles estão falando que Jesus tinha feito um milagre na sinagoga, as pessoas da terra dele, que eram da mesma região, falam assim, mas a gente conhece ele. Ele não é filho de José, o marceneiro, né? Eles sabiam quem que era. E a pessoa que trabalhava em marcenaria era a pessoa que tinha muito músculo, a pessoa com a mão muito grossa, por causa de lidar com ferramenta pesada, né? Então, eles falam aqui, assim, esse versículo aqui está falando que ele não tinha uma aparência desejável, como um esplendor, ele não era um galã, ele era um homem trabalhador, com o rosto marcado, né? Como uma pessoa trabalhadora, né? Versículo 3. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Além dele ser desprezado pelo próprio povo, ele foi desprezado pelos próprios discípulos, que quando eles viram que ele ia ser crucificado, eles fugiram, eles abandonaram. Ficou só João e a mãe dele. Eram 12 discípulos, mas uma multidão que seguia, né? E todo mundo fugiu. Então, está falando aqui que esconde o rosto e foi desprezado, né? No versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Esse versículo é muito importante, porque aqui nós começamos a ver aonde nós entramos nessa história toda, né? Então, imagina, nós estamos aqui num pequeno grupo e nós sabemos de onde Deus nos tirou, a gente sabe as coisas que nós fizemos. Quantas vezes a gente já ficou doente, né? Quantas vezes a gente já precisou de uma intervenção imediata de Deus, tá? E então aqui nesse momento na cruz, imagina toda a humanidade, a doença física, a doença mental, doença de pecado, toda doença foi jogada em Cristo naquele momento. Ele pagou recebendo, catalisando todo o pecado, toda a doença sobre ele naquele momento. Não devia ser bonito, né? A gente estava falando de se cuidar, de ficar bem e tal. Quando a gente está triste, abalado, chocado, a gente não consegue se arrumar. E às vezes a gente até põe uma maquiagem bonita, mas a gente não consegue realmente ser quem a gente é. Não tem aquele joy, né? A gente está abatido. Agora imagina Jesus aqui, né? Como ele está falando, que tomou sobre si, ele buscou para ele puxou para ele toda a enfermidade da humanidade. Não foi nada fácil, tá? No versículo 5, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Vocês lembram que um dos soldados pega o spear e enfia do lado, né, debaixo da costela de Cristo, né? Ele foi literalmente trespassado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, né?
processo dele ser pregado na cruz, de ser martelado ali na cruz, né? Então, ele foi esmagado, ele foi apertado, quebrado os ossos dele. Quer dizer, na verdade, não quebra os ossos dele. Depois eu vou dizer por quê. Tá? Aí continua. O castigo que caiu sobre ele, que nos trouxe paz, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas feridas fomos curados. Quando nós estamos passando por tempo de muita dificuldade, de doença, nós podemos clamar essa profecia. Fala, Senhor, nos cura, traz cura para essa nação. Nós somos pecadores, a nação aprovou uma série de coisas que são abominação para Deus, né? Então, cura, Senhor, o coração dessas pessoas que votaram a favor dessas abominações, né? E a gente pode clamar isso, por essa cura, a cura na consciência das pessoas, tá? A cura do vírus, a cura das pessoas que estão doentes. Cada hora a gente ouve de pessoas mais perto de nós que estão indo para o hospital. E essa semana em diante vai ser mais assim. Então a gente pode clamar. Fala, Senhor, nas suas pisaduras nós fomos curados e nós queremos clamar por essa cura. Tá? Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos, né? Então, além do que nós fizemos na nossa vida ali, os discípulos abandonando Cristo, as pessoas que conhecem a palavra e abandonam, né? Então, são iniquidades, são coisas que você conhece o que é bom para ser feito, você deixa de fazer, uma iniquidade, certo? Então, o Senhor fez cair sobre ele, então ali naquele momento de cruz, essas iniquidades caíram sobre ele. No 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso daqui também acontece, né, em Cristo, um dos momentos em que ele está em julgamento, em que ele não responde nada, ele fica quieto, não resiste, deixa o julgamento acontecer e segue para a execução, sem resistência. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Bom, não tem dúvida que ele passou por 3 ou 4 julgamentos e que foram totalmente injustos. As testemunhas eram falsas, tinha uma série de coisas que estavam acontecendo que não eram justificáveis em termos legais para que ele fosse executado, para que ele fosse declarado culpado e fosse executado, né? Então, um julgamento opressivo. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então, assim, ele não teve filhos naturais, certo? E ele foi eliminado antes de ter a própria família. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 9, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. No final, eu acho que em Lucas mesmo e nos outros evangelhos fala, né, que José de Arimateia, que não tinha concordado com o julgamento, né, que tinha sido feito, ele não concordou, e ele foi pedir para os romanos para que entregasse o corpo de Cristo para ser sepultado. Ele pediu, não, ele deu um bribe bem grande, né? Deu muito dinheiro para os romanos entregarem o corpo para ele, e ele faz que ele seja sepultado num sepulcro onde nunca tinha sido usado antes, e era um lugar, assim, de honra, num lugar de ricos. Então, aqui é mais uma profecia que foi cumprida, né?
e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Então, na hora que ele foi tirado para ser enterrado, ele ia junto com todas as pessoas, né, em geral. E o túmulo dele era um cemitério onde todas as pessoas vão, não uma pessoa como o Filho de Deus, certo? Então, ele vai para um túmulo comum, como pessoas comuns, mas no lugar onde um rico arrumou o lugar para ele, tá bom? Bom, os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui tem duas coisas, né? Uma é o que Deus fez, que foi a vontade de Deus em colocar Jesus como sacrifício, e é uma das coisas que a gente já vai ver isso daqui. E a outra em que ele vai ver a sua prole. Quando a sua prole, seus filhos, mas aqui não seria no sentido de filhos dele biologicamente, filhos como as pessoas que receberam e que continuaram no mesmo espírito dele, certo? Quando ele volta, ele ressuscita e volta e entra onde haviam os cristãos estavam reunidos, né? Ele vê, ele tem essa visão de da prole dele, das pessoas que vão continuar com o andamento do que ele começou, certo? Sobre isso, da vontade, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer, tem um versículo tão interessante. Passa a página, no capítulo seguinte, no capítulo 54, de Isaías mesmo, no versículo 16, está falando assim: veja, fui eu quem criou, é Deus falando, né? Fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas, até dar em chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Esse texto é importantíssimo para nós, né? Nós estamos falando que nós somos parte da prole, aqueles que foram sendo multiplicados através da transmissão do conhecimento, da transmissão da palavra, vindo pela fé, vindo pelo ouvir, e da transmissão do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, impartindo o Espírito Santo, onde estamos, pelo Espírito Santo, recebendo o conhecimento, sendo inspirados pelo Espírito Santo, sendo instruídos, né? Tendo uma compreensão diferente do texto, certo? E olha aqui que ele fala, foi ele que criou o ferreiro que faz a arma. Fui eu que criei, fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, esse caos em que nós estamos vivendo, foi Deus que criou o destruidor exatamente para esse momento. Olha só, tá? Porque quando nós estamos num desafio, num momento muito difícil, é quando nós realmente sabemos quem nós somos. É quando nós realmente vemos até que ponto que a gente aguenta, né? Nós que passamos logo depois do shooting da Douglas, é, todos nós ficamos surpresos e achando que a gente aguentava.
Foi passando uma semana, 2 semanas, a gente não aguentava mais, não é? Quem não aguentava mais, levanta a mão. Eu não aguentava mais. Foi demais, aquilo lá foi demais. 1 ano passou, 2 anos passaram e a gente não aguenta mais. Aquela a maldade, a intenção maligna de fazer mal para inocentes é uma coisa muito, muito violenta, muito agressiva. E tudo isso que está acontecendo hoje, se provarem de onde veio, né, pode ter sido por acaso, porque comeram animal silvestre, comeram o morcego que era selvagem, não era, enfim, pode ser, mas pode ser criado em laboratório e pode ser revelado, porque Deus sabe a verdade. E Deus permite que aconteça, permite por causa disso, para gerar o caos. Agora a gente vê, tem primeiro-ministro, rei, governadores, que estão morrendo de uma hora para outra com essa gripe. O que vai acontecer com esse mundo? Vai mudar. Não, a gente tem saudade de como que a gente vivia? Esquece. É um mundo diferente. Vamos ter que entender a regra diferente, vamos ter que criar um mundo diferente, nova forma de relacionar com o meio ambiente, né? Então, esse caos que está falando, que Deus provocou, tá? E ele provoca, ele deixa isso acontecer, é exatamente para isso, para nos acordar, para nós entendermos as coisas. Tem um amigo nosso que é muito forte, um rapaz assim muito bem treinado, né? Ele pegou o vírus, ele começou a ficar mal no dia 24 de março. Ele foi para o hospital, nunca mais falaram com ele, não pôde entrar com celular nem nada, né? E eles falaram como que uma pessoa tão forte morreu de uma forma tão assim violenta, né? Aí é que foram saber que ele é portador do vírus da AIDS, né? Do HIV positivo. Então, a imunidade dele já era muito baixa. Então, assim, a gente vai ficando sabendo cada vez mais desse, vamos dizer assim, o nosso comportamento. E Deus fala, olha, não faz isso, não faz isso. Ele vai falando para não fazer, para o nosso bem. E a gente faz mesmo assim. E quando vem as coisas que são muito difíceis, a gente não aguenta. Certo? Bom, vamos continuar. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Essa é uma promessa tremenda. Então, armadilhas que fazem contra a gente simplesmente porque não tem razão nenhuma, simplesmente fazem contra nós, não prevalecerá. Por quê? Porque Deus está acima da pessoa que criou a arma. Certo? Sabe o que é a forja, né? Aquele fogo, né? Eles derretem o ferro e vai lá formando, batendo e fazendo a arma para nos atacar. E Deus fala, não tenho medo. Por quê? Porque eu criei eles. Eu estou acima deles, certo? Então, nenhuma arma forjada contra você, contra mim, contra cada um de vocês, não prevalecerá, tá? E você refutará toda língua que acusar. As pessoas que acusarem você, falarem mentira contra você, você vai poder debater, vai poder falar de volta. E acima do que possa acontecer com você, Deus está acima dessas pessoas. E você ainda vai ver a história acontecendo, tá? O que é isso? Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço do nome deles. Então, como co-herdeiros de Cristo, nós temos essa herança de que Deus está na nossa defesa acima do caos. É uma promessa maravilhosa, certo? Então, vamos voltar para o capítulo anterior, capítulo 53 de Isaías, tá? No versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Entendeu o que é a vontade do Senhor? Foi aquela questão do caos, tá? E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Essa é uma promessa tremenda para nós. É muito grande, tá? Porque quando ele viu a luz, quando no terceiro dia ele ressuscitou, tá? Lembre de uma outra coisa que eu tenho que contar para vocês depois, tá? Então, que é o dia do Yom Kippur, que é um outro dia, um outro feriado, né? Que não é o da Páscoa. Mas, enfim, então, pelo sofrimento da sua alma, toda a tortura que ele passou, a morte de cruz, tá? O que ele fez? Ele morreu, depois ele ressuscitou, ele viu a luz, ficou satisfeito pelo seu conhecimento do meu servo justo, que justificará muitos, e levará a iniquidade deles. Então, levando as nossas iniquidades sobre ele. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele, né, o Messias, Cristo, dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. No finalzinho, lembra que ele está na cruz e eles estão mocking, estão fazendo zombaria de Jesus, e ele pede para Deus perdoar aquelas pessoas porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, aqui também é mais uma das profecias que foi cumprida ali na cruz. Esse texto de Isaías 53 é um dos textos que, no judaísmo, eles proíbem o judeu de ler sozinho, porque é tão descritivo que é possível qualquer pessoa reconhecer Jesus na cruz aqui. Então, eles falam que, como tem que ter um outro tipo de interpretação, não é só ler, então, que eles falam para não ler. Então, toda vez que a gente confronta alguma pessoa que a gente tem bastante conhecimento, um judeu que tem bastante conhecimento, e fala Isaías 53, né? Porque é a leitura básica deles, né? Aí eles falam, não, mas esse texto a gente não pode ler sozinho. O rabino fala que ele tem que interpretar, porque não é do jeito que a gente está lendo. Porque é impossível qualquer pessoa cumprir tantas profecias, tá? A respeito do Yom Kippur, que é um outro feriado, que é o feriado onde vai fazer o pagamento do atonement, o pagamento da expiação do pecado, tá? É diferente do da Páscoa, certo? No Yom Kippur, tem que ter pelo menos uma das pessoas da família, no judaísmo, até hoje faz isso, tem que ir na sinagoga, levar uma oferta significativa para poder expiar o pecado, né? Fazer uma ação boa para ser liberado do pecado, ok? No dia do Yom Kippur, eles leem o livro de Jonas. Vocês lembram da história de Jonas? Tá? Jonas foi engolido pela baleia, Deus mandou ele ir para Nínive, que era um país que eles detestavam, que era um país super corrupto. Então, Deus mandou que Jonas fosse para Nínive pregar para eles que eles iam ser destruídos. E Jonas se recusou porque ele não gostava, né, dos ninivitas, foi para o sentido oposto, teve uma tempestade, eles estavam quase morrendo, jogaram Jonas na água e veio o peixe, engoliu Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia. Aí, baleia ou garopa, ou o que fosse o animal, né? Grande, provavelmente. Aí o animal, o peixe, cospe Jonas na praia, certo? Então, essa história de Jonas, que é um dos livros proféticos, eles leem, todos os judeus leem, nas sinagogas do mundo inteiro, eles leem o livro de Jonas no Yom Kippur, certo? E fala dos 3 dias e 3 noites. Aí, quando eles pedem para Jesus qual é o sinal que ele podia dar para eles, que era o sinal de que ele era o Messias, aí ele fala assim, eu vou dar o sinal de Jonas.
Olha só. Para a gente não significa nada, né? Mas para o judeu, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Então, quando ele ressuscita depois dos 3 dias e 3 noites, eles ficam realmente assim impactados, porque esse é o sinal de Jonas. E é o sinal que eles aguardavam e eles pregam até hoje no Yom Kippur. Certo? Ok, agora vamos para os 3 dias e 3 noites, né? Ele foi o Seder, como é que fala? A ceia foi na sexta-feira, certo? Ele foi sacrificado, Jesus foi para a cruz na sexta-feira. Por isso que a gente fala que é sexta-feira santa, certo? Ele morreu na sexta-feira, aí teve uma noite. Sábado, durante o dia, sábado à noite para o domingo, domingo para segunda. Então, se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ele ressuscitou no domingo ou na segunda? 3 dias e 3 noites. Não fala 3 noites, fala 3 dias e 3 noites. É bem específico. Peraí, deixa eu soltar aqui os... Se é o primeiro dia da semana, é a segunda. Domingo, não? A segunda é a segunda, não é domingo. Domingo, né? É o domingo? Na Domingo é o segunda, primeiro dia. porque o terceiro dia completa na segunda. Então, aí a gente começa com... O domingo é para nós, né? Ah, O domingo para nós, né? Que o primeiro dia é para nós, né? mas são 3 dias deles e 3 era noites. diferente, né? Não, mas o Sexta calendário noite, deles era sábado diferente. à noite. De matemática aí. Quem sabe contar até 3? Vão aí. Sexta noite, sábado à noite e domingo à noite. Segunda-feira, segundo domingo. Não. Se foi na sexta-noite, 3 noites, sábado à certo? noite, E 3 dias. domingo à noite, segundo dia, segunda à noite e Sexta-feira, terceiro sábado e dia. domingo. Terça-feira. Não, ele morreu à noite. Ele morreu na sexta-feira, certo? À noite. Então, sexta-feira à noite, 24 horas no sábado à noite, 48 horas no domingo à noite. E Terça-feira. Sábado Terça-feira. à noite, segunda à noite. Terça-feira seria o primeiro dia depois do terceiro, seria 3 dias, não é isso? Então, seria na segunda-feira. Alguns países da Europa comemoram o dia de ressurreição na segunda-feira. A Inglaterra é feriado na segunda-feira. Na Dinamarca tem alguns países que é, tá? Mas tem detalhes que a gente não sabe, né? E quando eu estava assim lidando bastante bem próximo dos judeus, é que eu descobri que eles têm, porque eles não associam as coisas do judaísmo com o evangelho, certo? E aí, quando eles falam do Shabbaton, que é um sábado longo, é um sábado de 2 dias. E na Páscoa é sábado de 2 dias. São 2 dias o sábado. Não tem tipo ano bissexto, que você tem um dia a mais, às vezes tem, às vezes não tem? Então, tem esse sábado longo, que tem um sábado a mais, um dia a mais no sábado e outro não. Então, quem tem só uma parte da palavra, você só tem uma descrição e você não sabe exatamente o que é, não faz sentido. Fala, mas Jesus falou 3 dias e 3 noites. Né? Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a brigar com a minha avó. Falei, vó, que história é essa? 3 dias e 3 noites não tá batendo, né? Não tá batendo. Então ele morreu na quinta, ele morreu na sexta. Então que coisa, mas por que na sexta foi no domingo, tá? Por isso, porque o primeiro dia da semana seria nessa segunda-feira. Não sei se seria uma segunda, seria um domingo. Porque o sábado eram 2 sábados. Era um sábado duplo. Isso eu não sabia. Ninguém sabia, é muito difícil. Você tem que juntar da cultura judaica com o Novo Testamento, e os gregos não sabiam também. O ano judaico também é contado diferente, né? Então, assim, os dias são contados diferentes, né? Como é que fala sábado o quê? Sábado... Shabbat, né? O sábado, Shabbaton, que é um sábado longo. Tá? Então, aí você vê exatinho, porque esse é um sinal especificamente para os judeus, porque no Yom Kippur, se eles leem ali o livro de Jonas, quando eu fiquei sabendo que no Yom Kippur eles liam o livro de Jonas, eu fiquei assim,
Eu falei, não acredito. Foi exatamente isso que Jesus falou. Ele falou que esse era o sinal de Jonas. O que era o sinal de Jonas? A Nínive vai ser destruída, eu vou para o outro lado? 3 dias, 3 3 noites. noites, exatamente. E E para ele, interessante, né, era uma Emília? Porque dominação. Oi? tudo que tem a os Raquel 3, falou? né? 3 sábados, 3 domingos, não, os 3 dias de Jonas, os 3 dias de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo tem a Trindade aí, né? Triunvirato. Certo? O que eu falei, Júnia, foi os 3 dias e as 3 noites. Esse é o recado. É. Emília, eu já ouvi uma explicação. 3 dias e 3 noites para ressuscitar. Isso. Emília, Cida, pode falar, Cida. eu já ouvi uma explicação que, assim, o judeu, ele não começa o dia de manhã, eles começam o dia à tarde. Isso. Então, por exemplo, se você nasceu dia 15 de março, você celebra dia 14 à tarde. Isso aqui é interessante. Então, se ele morreu... de aniversário, presta atenção, celebração de aniversário foi coisa que veio da Babilônia, não existia. Não, eu estou dando um exemplo para mostrar para você que como é que eles contam o dia. Eles contam o dia assim. Por exemplo, se ele morreu na sexta-feira à tarde, já era um dia, porque de quinta para sexta já era um dia, de sexta para sábado já era outro, de sábado para domingo já era o terceiro. Então, essa é uma explicação para ajustar o texto dentro do que a gente conhece, certo? É tanto que quando eles celebram o Shabat, eles começam na sexta-feira à tarde. E sábado, sábado à tarde, do mesmo horário de sexta, já considerou o passado, pode voltar às atividades normais. De 5 da tarde, da sexta até o sábado, do sábado até o domingo. Não, aqui no caso era de quinta para sexta, da hora que ele morreu, já tinha passado um dia. Não, porque o Pessa é na sexta. Pois é, mas você está falando que quando ele não podia ele ressuscitou no domingo. Ele não podia ser enterrado depois das 5 horas da tarde. Ele tinha que ser enterrado antes, porque começava o Shabat. Ele foi enterrado então, não no foi sábado. Na quinta, teve que ser na sexta mesmo, corrido. Tanto que eles não podiam fazer nada, sair das casas até o domingo, até o primeiro dia da semana. Interessante, né? Então, ele foi enterrado na sexta. Na sexta. Rapidinho, antes do pôr do sol. Tá? Mas a gente não pode deixar que isso, assim, são coisas para a gente entender que é muito rico, muito complexo, mas esses 2 versículos de Isaías, que são promessas para nós, a gente não pode perder isso de vista, porque são da palavra de Deus. A gente não está, vamos dizer assim, não é que a gente está se apropriando, não, Deus que nos deu. Então, nós temos que pegar o que Deus nos deu, né? Então, o que ele está falando? Vamos voltar ali rapidinho para a gente não esquecer e encerrar aí, tá? No 53:4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, não sou eu que jogo as minhas enfermidades para ele. Ele tomou as minhas enfermidades, certo?